Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Sérgio Conceição já deu a ganhar ao Futebol Clube do Porto quase 200 milhões de euros em prémios referentes a provas da UEFA. Uma média de 49,4 milhões de euros por temporada. Com o contrato técnico a terminar, analisamos neste programa a importância do treinador português nos Dragões. Na segunda parte vamos falar de arbitragens e das mudanças que se estão a preparar neste setor. O ex-árbitro internacional Duarte Gomes vem ao Jogo Económico para dar a sua opinião sobre a polémica proposta dos árbitros estrangeiros a apitar jogos da Liga Portuguesa. Para já, dou as boas-vindas aos nossos comentadores do Jogo Económico, Diogo Luís, João Marcelino e Chico Laxpides. Muito obrigado aos três pela presença neste Jogo Económico e vamos lançar então o número que marca esta primeira parte do programa, 197,8 milhões de euros, o valor que o Futebol Clube do Porto já encaixou em provas da UEFA, em prémios, diga-se, desde que Sérgio Conceição é treinador do clube. Diogo Luís, tivemos esta semana uma entrevista de Pinta Costa a falar precisamente deste tema, da renovação com Sérgio Conceição. Sérgio Conceição que dentro de poucos meses terminará o seu contrato com o Futebol Clube do Porto. Será uma renovação com o maior ativo que o Futebol Clube do Porto tem neste momento? Sim, é um dos maiores ativos. É uma peça muito importante na engrenagem do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de uma equipa que ano após ano tem vindo a perder investimento, possivelmente a exceção do último ano, mas em função da evolução das contas e em função também da pandemia, naturalmente que o futuro não será risonho em termos de investimentos. E a verdade é que trata-se de um treinador que ano após ano também tem perdido os melhores jogadores, alguns bem vendidos, outros a custo zero, que era algo que não acontecia com muita frequência no Futebol Clube do Porto, e tem conseguido suplantar essas ausências, lançando novos ativos e valorizando-os e ao mesmo tempo conseguindo resultados esportivos, sendo muito competitivo em todas as competições em que entra. O Sérgio Conceição já tem inúmeras finais, tem muitas meias finais em que perdeu sem perder um jogo, foi nas grandes penalidades, e portanto é um treinador que em 4 anos, 3 presenças na Liga dos Campeões, já tem pelo menos 2 quartos de final e os oitavos. Eu digo pelo menos porque nunca se sabe o que é que pode continuar a fazer este ano. E a realidade é que é um trabalho que os números falam por si. E aqui a grande dificuldade do Futebol Clube do Porto será perceber se Sérgio Conceição quererá ficar por cá ou se já tem outro desafio mais aliciante lá fora, porque com certeza que o mundo do futebol estará atento à sua prestação, e nomeadamente a Itália, onde Sérgio Conceição foi jogador, já o conhecem, e depois desta prestação frente à Juventus, onde claramente em termos estratégicos deu uma goleada a Pirlo, naturalmente que abriu a atenção, ou chamou mais a atenção de clubes que têm outra capacidade que o Futebol Clube do Porto não tem, e que também lhe lançam outro tipo de desafios na curta carreira de treinador que Sérgio Conceição tem atualmente. João Marcelino, de facto, temos tido aqui Sérgio Conceição, como o Diogo referiu. Sérgio Conceição tem tido consecutivamente nestes anos no Futebol Clube do Porto sempre plantéis construídos com poucos recursos, e quando falo de recursos, são os recursos financeiros. Terá o Futebol Clube do Porto a capacidade de, finalmente, no próximo ano, dar um plantel mais robusto a Sérgio Conceição? Consegue responder a essa pergunta? Presumivelmente sim, porque o Futebol do Porto se apresta para sair da alçada do fair play financeiro da UEFA, e isso com certeza que melhorará o campo de manobra, mas não muito, porque os clubes portugueses, nomeadamente os grandes, competem lá fora, estão muito dependentes das chamadas receitas extraordinárias, das verbas que têm se vão à Liga dos Campeões, e podem não ir. O Futebol do Porto, por exemplo, e o Benfica e o Braga estão a disputar o único lugar que parece vago neste momento na Liga dos Campeões, e portanto essa receita é uma incógnita. E por outro lado, as vendas de jogadores também não sabemos como é que vão processar-se depois da retoma, depois da pandemia e portanto da retração que o mercado teve. Portanto, aquilo que eu posso dizer nesta matéria é que eu acho que o Futebol do Porto gostaria, eu acho que não, eu tenho a certeza, porque o Presidente do Futebol do Porto já o disse, de renovar com o Sérgio Conceição, que a massa associativa se identifica com o trabalho do técnico e, portanto, depende dele. E depende dele na perspectiva de saber se ele considera terminada esta etapa na sua carreira ou se ainda acha que tem aqui algum campo de manobra para chegar mais longe com o Futebol do Porto. Eu acho, sinceramente,
para terminar a resposta, que isso vai depender muito ainda do final da temporada. Ou seja, o Futebol do Porto tem como principal objetivo ir à Liga dos Campeões este ano, portanto ficar em primeiro ou segundo lugar na Liga. O primeiro parece difícil, mas o segundo está bastante ao alcance, portanto esse é um objetivo prioritário, e depois fazer o melhor possível na Liga dos Campeões, onde o Presidente do Porto diz que, obviamente, que o objetivo é ganhar, e como naturalmente terá que ser. E, portanto, eu acho que estes 2 meses vão ser muito importantes para formar a decisão final do Sérgio Conceição. Eu acho que ele gostaria de continuar, mas gostaria de continuar num cenário em que seja possível voltar a disputar a Liga dos Campeões, e obviamente também vai ser preciso que ele avalie as propostas, se é que estas vão chegar do estrangeiro. Portanto, o cenário é complexo, mas parece-me que a possibilidade de ele continuar no Futebol do Porto me parece maior do que a possibilidade dele sair. Parece-me completamente identificado com o clube, com a massa associativa. Portanto, há aqui um bom ambiente e, portanto, se os resultados forem os normais, se o Futebol do Porto for à Liga dos Campeões, se fizer uma boa carreira ainda no que falta da Champions, eu acho que estarão reunidas as condições para que o Sérgio Conceição continue ligado ao Futebol do Porto. Chico, se o Sérgio Conceição sair do Futebol do Porto, seja agora no final da temporada por término do contrato ou numa outra fase posterior de uma das próximas temporadas, já com a renovação, naturalmente, poderemos dizer que será o treinador mais difícil de substituir que o Futebol do Porto teve nos últimos anos? Eventualmente, sim. O percurso, como estivemos já a falar aqui, tem sido positivo, com 2 campeonatos nacionais e 75% das épocas tendo conseguido o objetivo mínimo no Futebol do Porto, que é, a nível europeu, é qualificar-se para a Champions, passar a primeira fase de grupo, e em 2 desses 3 anos conseguiu até chegar aos quartos de final, desculpa. Portanto, é um percurso sólido. Depois de uma altura em que o Porto esteve um bocadinho ali a derrapar contra o domínio do Benfica, que já vinha com o tetra e lançado para ganhar o penta, que é uma coisa muito importante para os portistas conseguirem ter evitado isso. É uma situação difícil de substituir, não é a mais difícil de sempre. Já tivemos treinadores no Futebol do Porto que foram históricos, não é? Desde Artur Jorge, José Mourinho, até Vilas Boas, teve só teve uma época espantosa e conseguiu ser substituído, e o Porto foi campeão 2 vezes seguidas. Logo a seguir, há uma cultura de competitividade do Futebol do Porto que é importante e tem dado sucesso ao clube nos últimos 45 anos, mas, claro, cada um que sai com sucesso, a pressão no seguinte vai ser grande também. Já tivemos alguns falhanços de recrutamento mais recentemente, na última década, pelo presidente Pinto da Costa, nomeadamente, por exemplo, Paulo Fonseca, Lopetegui, não conseguir ganhar títulos. Terá sempre um risco, e nesta altura, tentando resumir isto que estamos a dizer, nesta altura é muito complicada. A situação financeira do Porto não é fácil, a situação do setor e da economia global não é fácil, portanto qualquer alteração pode ser arriscada. Chico, continuo precisamente contigo e para te perguntar até que ponto é que o Futebol do Porto conseguirá resistir, e o próprio Sérgio Conceição conseguirá resistir a um possível assédio. O João falou ali da prestação do Futebol do Porto na Liga dos Campeões. O Sérgio Conceição também já disse que não depende propriamente do futebol, está muito bem de finanças e não precisa propriamente desse salto para ter melhores condições. O que pergunto é que até que ponto é que o desafio desportivo não poderá falar mais alto, experimentar outro campeonato, experimentar outra equipa, outras realidades, e que ele de resto já conhece depois da carreira da excelente carreira de jogador que ele teve. Claro, estas coisas é difícil prever, um bocadinho como o João estava a dizer, há os 2 aspectos, há o desportivo e o financeiro. O financeiro, por muito que se diga que não é importante, no sentido de se vier uma oferta muito grande, é muito difícil um clube, um jogador, um treinador neste caso, resistir, porque nós estamos num patamar muito diferente do que os clubes em Itália, por exemplo, em termos de salários e prémios. Acho que aqui o Sérgio Conceição poderá ter essa inclinação desportiva, porque teve sucesso em Itália e é um jogador com referência, e se conseguir passar para as meias finais, acho a probabilidade de uma oferta boa chegar bastante mais elevada. Tem um apego ao Porto, até claramente identifica-se com o clube, mas eu estive numa sala de conferências em 2011, onde o André Vilas Boas disse que estava na cadeira de sonho e passar 3 semanas estava no Chelsea. Portanto,
Os prognósticos aqui é muito complicado. É muito complicado. João, pergunto-te se quanto mais bem sucedido for o Futebol Clube do Porto nesta Liga dos Campeões, mais possibilidades terá de perder Sérgio Conceição no final da temporada? Ou não, lá está. Em teoria, sim. Imaginemos que o Sérgio Conceição e o Porto ganhariam a Liga dos Campeões. Era difícil que nenhum grande clube internacional reparasse na qualidade do treinador. Agora, também dizer que não há muitos clubes internacionais muito mais apetecíveis do que o Futebol do Porto, a não ser pelo dinheiro. E é preciso também ter consciência disso, que em Portugal muitas vezes as pessoas não entendem isso e acham que, por exemplo, clubes médios estão ao nível dos principais clubes portugueses. Não estão. Agora, em termos financeiros, sim, em termos financeiros pode haver uma proposta que o retire, digamos, da situação confortável em que está, ou seja, trabalhar num clube onde ele é apreciado, onde ele é estimado e onde ele é apoiado. Não é? Isso não é algo que se troque levianamente, ou seja, de ânimo leve. E as coisas, quando estão bem na vida, devem ser preservadas. Portanto, eu espero ver, insisto nisto, o que é que vai dar os próximos 2 meses. Eu acho que se correr normalmente ao Porto, o Porto assegurará um lugar na Champions para o ano. E isso é meio caminho andado para que um técnico com as ambições do Sérgio Conceição possa entender que é positivo para si próprio e para a sua carreira continuar a dirigir o Futebol Clube do Porto. Diogo, desta mesma pergunta para finalizarmos esta primeira parte. Minha dúvida é o que o Sérgio Conceição pretende para a sua carreira. Se ele pretende ser o técnico com mais anos à frente do Futebol Clube do Porto é uma coisa. Agora, eu olhando para ele, percebo que é uma pessoa ambiciosa e, portanto, sendo uma pessoa ambiciosa, eu acho que ele vai querer demonstrar o seu trabalho em campeonatos mais competitivos. Imagina que aparece uma proposta de Inglaterra ou de Itália, mesmo de um clube médio. Imagino de um West Ham. Eu acho que ele vai, não porque o West Ham é maior que o Futebol Clube do Porto em termos das competições europeias, mas porque a competitividade dentro do campeonato inglês é muito atrativa e ele com certeza quererá experimentar isso na sua carreira e quererá demonstrar o seu valor dentro de um contexto completamente diferente e muito mais competitivo, muito mais agressivo, mas muito mais puro. E, portanto, desse ponto de vista depende do que é que Sérgio Conceição pretende. Agora, é como te digo, olhando para a personalidade dele, financeiramente ele já disse que está bem e que está tranquilo. Eu acredito que ele tem muita ambição e a ambição dele não se vai ficar por Portugal. Essa é a minha opinião. E vamos ver então o que é que vão dar estes últimos 2 meses da temporada. Já a seguir vamos falar de arbitragens neste jogo económico. Fique connosco para a segunda parte do programa. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico e nesta parte vamos falar do tema de árbitros estrangeiros a poderem atuar em Portugal. O jornal A Bola avançou recentemente que o Conselho de Arbitragem poderá estar a preparar um programa de intercâmbio com um país relevante do futebol europeu, que levará a que os jogos das ligas profissionais portuguesas tenham árbitros estrangeiros já a partir da próxima época. O nosso convidado para esta fase do programa é precisamente Duarte Gomes, ex-árbitro internacional de futebol. Muito obrigado, Duarte, pela presença neste Jogo Económico. Começo por perguntar se este eventual protocolo, enfim, ainda não conhecemos, ainda não há nada oficializado, se pode ser considerado uma espécie de atestado de incompetência aos árbitros portugueses, como foi referido, como foi considerado pela APAF. Boa tarde, antes de mais, boa tarde a todos. Eu não iria mais longe, eu diria que depende. Esta ideia de fazer intercâmbio de árbitros não é uma ideia nova, nem nasceu agora, nem nasceu para esta época. Ela já existe há muito tempo, aliás, ela estava plasmada no antigo regulamento da Liga desde 2012 e depois passou para o regulamento da Federação em 2016. Portanto, é uma ideia que vem do tempo do Vítor Pereira e que nunca acabou por ser executada neste rosto mais visível que é o intercâmbio real. Nós enviamos uma equipa de arbitragem e, em troca, recebemos outra mediante um contrato que é celebrado. Isto nunca aconteceu, apesar de vários árbitros portugueses
arbitrar em jogos no estrangeiro, noutros campeonatos, mas por outras razões que não aquelas subjacentes a este princípio. E qual é o princípio? É um princípio que a UEFA há muito que determinou, em 2004, e em que sugeria às suas federações que fizessem este tipo de contratos num sentido educativo e formativo, ou seja, que novos árbitros que chegassem à primeira categoria, ou árbitros jovens na primeira categoria, pudessem conhecer outras realidades, outros campeonatos, outras vivências, outras culturas, através desta experiência. E foi muito clara quando na altura sugeriu que deste intercâmbio não devia resultar a direção dos jogos decisivos, de derbys, de jogos importantes, daqueles que dão qualificações, promoções, despromoções e por aí fora. Portanto, o princípio inicial, a essência deste intercâmbio foi sempre didática e não a de, permita uma expressão, tapar um bocadinho o sol com a peneira. Se o Conselho de Arbitragem, não é? como o SOS, o paliativo, não é? Exatamente. Se de facto, isto é uma opinião, obviamente o Conselho de Arbitragem fará o que entender, está legitimado para isso, como é óbvio. Se de facto a ideia aqui subjacente é trazer árbitros e fazer um contrato com uma ou mais federações com este âmbito, o tal de enviar os mais novos para essa aprendizagem, porque acreditem, é muito didático para um árbitro novo conhecer outras realidades e tornar-se um melhor árbitro, é uma experiência que ajuda bastante. Eu estou de acordo. Se é uma forma de proteger os nossos árbitros, se é uma forma de dizer ao futebol que não confiamos nos nossos árbitros e que venham outros porque os nossos não aguentam com o ruído ou com a pressão, se é uma forma de silenciar o ruído que os clubes fazem e a pressão que fazem, tirando, portanto, um árbitro que é conhecido, que tem sempre um histórico, e vindo outro qualquer, que garantidamente não fará melhor nem pior, fará um jogo tão bom quanto tiver que fazer, quanto fariam os nossos, eu estou em desacordo, porque acho que este tipo de intercâmbio não deve ter subjacente um princípio mau. Isto acontece na Grécia, por exemplo, em que foi intervencionada pela FIFA, foi intervencionada pela UEFA, e em que manifestamente não se confia na credibilidade dos árbitros, e há violência e questões ligadas às apostas e por aí fora, muito pesado. E, portanto, há um grupo de árbitros, inclusive portugueses, que arbitram com frequência na Grécia, por uma má razão. Acontece também, por exemplo, na Arábia Saudita, ou na China, ou no Catar, em que reconhecidamente os árbitros locais são designados pelos seus responsáveis como incompetentes e inexperientes. E, portanto, precisam do saber de know-how técnico estrangeiro. Isto são sempre maus princípios. E, de facto, se for esse o motivo, e eu espero que não seja, e penso, aliás, que não será, é um princípio que não resolve a base, que não resolve o problema, apenas é um curativo rápido. E é um mau princípio, na minha opinião. E fica claramente registada essa ideia. Chico, é um mau princípio a vinda de árbitros estrangeiros para o futebol português? Como o nosso convidado Duarte Gomes disse, depende do cenário em que vierem. Estou 100% de acordo. Se for um protocolo... Com a tal componente didática, não é? Didática, que parece muito bem. Não, acho que temos que olhar para estas coisas de uma forma distanciada, não sentimental. Temos que lembrar também que o resto do futebol é internacional, não é? Nós temos jogadores, treinadores, até dirigentes estrangeiros em Portugal e é um jogo global. Portanto, não há essas limitações. A arbitragem é um bocadinho diferente, um bocadinho mais sensível. Se for esse paliativo, acho que não é uma medida incorreta, porque poderá trazer, se a ideia é tentar eliminar alguma reputação no árbitro individual para um jogo importante, alguma acusação de clubismo, a tentar trazer alguma imparcialidade, isso é errado, porque a situação dos árbitros em Portugal devia já ser essa, já devia haver imparcialidade. E concordo com o Duarte Gomes que o problema não é só dos árbitros, isto é um problema sistémico, o problema que temos em Portugal, tal como um bocadinho mais grave na Grécia, que tem conhecimento também. Em Portugal, a arbitragem está muito sob foco, não é só por falhas dos árbitros, é por falhas dos dirigentes, que não param de falar de arbitragem, por culpa dos mídias, é nossa culpa, na verdade, não Exato. Neste fórum, mas na televisão, liga da televisão, e quantas vezes tens discussões enormes sobre a arbitragem, não sobre o jogo, no rodapé do final de cada jogo há só polémicas, não há nenhuma análise do próprio desempenho das equipas. Portanto, isto é um problema que tem que ser lidado por um sistema como um todo, e não vai ser uma troca arbitrária, pesa a expressão, de treinadores portugueses por outros países que vai resolver a situação, com certeza. João Marcelino, que riscos é que corremos ao trocar os nossos árbitros por árbitros estrangeiros? Naturalmente, isto numa situação limite, não é?
Eu acho que não corremos nenhum risco. Deixa-me dizer-te que eu acho que o futebol português tem um problema, toda a gente desconfia de toda a gente, porque provavelmente as pessoas pensam que os outros são capazes de fazer aquilo que eles seriam capazes de fazer em situações idênticas. E, portanto, esse é o princípio que nos conduz aqui, mas eu tenho uma perspectiva diferente daquela que foi aqui trazida pelo Duarte, que é, eu acho que os árbitros portugueses estão perfeitamente ao nível e à altura de dirigir as competições em Portugal. Mas se contribuir de alguma forma, se este protocolo em que venham árbitros estrangeiros dirigir alguns dos principais encontros portugueses e árbitros portugueses vão também dirigir alguns dos principais encontros dessa liga, porque esses problemas existem em todo lado e basta acompanhar aqui ao lado em Espanha. Este ano tem sido também particularmente violento entre as apreciações arbitrais entre o Barcelona e o Real Madrid. Portanto, isso existe em todo lado e, portanto, se contribuir para desanuviar o futebol em Portugal e para que os dirigentes portugueses percebam que a arbitragem portuguesa tenha qualidade, eu não vejo nenhum mal nisso. E, portanto, eu tenho aqui uma perspectiva diferente, partindo de uma perspectiva que penso que é comum a todos, é que a arbitragem em Portugal não merece a desconfiança que às vezes aparece pela boca de alguns dirigentes. Mas não nos devemos prender com isso, até porque os interesses dos árbitros serão salvaguardados por por esse intercâmbio internacional. Portanto, se isso contribuir, venha de lá isso, até para as pessoas perceberem, como no passado. No passado houve uma determinada altura em que se achou que o melhor era não fazer nomeações, era fazer sorteios. E havia umas pessoas um bocadinho adoentadas em Portugal que achavam que o sorteio resolvia tudo. E portanto fez-se o sorteio. Durante alguns anos houve sorteio, depois percebeu-se que o sorteio não melhorava. Também não resultava. Não resultava. Não resultava, quer dizer, era igual. Aliás, tinha até, em alguns casos, era até contraproducente, porque não entrava em linha de conta com um polémico, com outros critérios que deviam presidir à nomeação dos árbitros. E, portanto, eu devo dizer que não acho que nos devamos aprender demasiado com isso. Acho injusta a desconfiança que há sobre os árbitros em Portugal, mas, insisto, se isto ajudar para melhorar algumas cabeças algo doentias, não me importa rigorosamente nada e até acho que é uma boa medida. Depois já vamos para o Duarte também comentar aqui as palavras do João. Diogo, para já vou questionar-te sobre isto. Nós falamos aqui muitas vezes no jogo económico de qual as melhores formas de melhorar o produto para rentabilizar o nosso futebol, para termos um produto que seja atrativo para ser consumido também para lá das nossas fronteiras. Que mensagem é que se passa quando existe aqui a possibilidade de virem árbitros estrangeiros tomar conta ou dirigir alguns jogos do Campeonato Português? Olha, se for com o objetivo de resolver as coisas, eu acho que é uma mensagem muito negativa. Eu concordo com o João quando diz que os nossos árbitros são tão bons ou melhores do que os outros, sem dúvida, mas isso está bem específico nas provas internacionais, na Liga dos Campeões, na Liga Europa, quando eles vão aos jogos das seleções e, portanto, aí nós vemos a qualidade dos nossos árbitros. Se eles têm qualidade para apitar estes jogos e se ninguém os coloca em causa, é porque efetivamente existe esse critério, existe essa qualidade, existe essa capacidade. Se nós vamos tentar resolver uma questão que é cultural e que tem que ser alterada de outra forma, que tem que ser chamada a atenção de outra forma, com um intercâmbio de árbitros, vamos estar a passar um atestado de incompetência aos nossos árbitros. Ou seja, ou das duas uma, ou corre muito mal quando vier para cá o árbitro estrangeiro e aí concluímos que efetivamente os nossos árbitros afinal não são assim tão maus, mas isso é ver as coisas pela negativa, ou se não, não vejo uma forma de entender isto. Basicamente o que me parece é que perdemos muito tempo e gastamos muitos esforços a tentar resolver as coisas sem acrescentar algo. E eu acho que isto não vai acrescentar algo, ou seja, isto não vai tornar os nossos árbitros melhores. E, portanto, se as ligas portuguesas, as ligas nacionais, têm os árbitros nacionais a apitar os seus jogos, eu acho que é isso que nós devemos fazer. É a mesma coisa que nós pensarmos e decidimos, vale a pena contratar um treinador estrangeiro ou não, ou temos que ter treinadores portugueses com essa capacidade. Temos treinadores portugueses com essa capacidade, são os treinadores que nós escolhemos e que vão contribuir para que a nossa liga melhore. No caso dos árbitros é da mesma forma. Acho que se devia devia-se perder tempo sim a dar mais experiência. Aquela questão que o Duarte falou do intercâmbio dos mais jovens, porque os mais jovens ganham outras experiências, ganham outras capacidades, outro crescimento, aí sim fazia sentido porque também se adaptam a uma carreira que podem ter em termos internacionais, porque são mais novos, ainda não têm essa experiência. Agora, de um momento para o outro, passar tudo o que é de mal para os árbitros, porque o que é que nós estamos a dizer internamente? Estamos a referir que com árbitros estrangeiros o nosso futebol melhora. Portanto, a culpa do estado do nosso futebol português é dos árbitros. E eu não corroboro com essa opinião de todo. Não acho que faça sentido. O que me parece é que temos que mudar em termos culturais
de outra forma, temos que chegar aos agentes de outra forma e eles, sobretudo, também têm que ser responsabilizados por aquilo que fazem. Porque o problema em Portugal é que os dirigentes refugiam-se nos árbitros quando as coisas lhe correm mal e, portanto, não assumem aquelas que são as suas reais responsabilidades. A partir do momento em que isso começar a acontecer e a partir do momento em que comecemos a ter um produto com os direitos de televisão centralizados, naturalmente que eu acho que essa questão já vai ser um pouco alterada e esta dúvida em torno dos árbitros já vai ser mais desanuviada. Duarte, queria só que comentasse então também ali as palavras do João Marcelino relativamente à possibilidade desta situação poder desanuviar um bocadinho o ambiente em torno da arbitragem em Portugal. Como é que o João não está a ser tão diferente situação? do que nós na forma benigna como está a ver esta questão, que é de facto, isto de facto resolvia um problema em termos de tampão, porque numa altura em que há tanta pressão, em que há tanto ruído, isto de algum modo tinha a vantagem de tirar a tal pressão momentânea sobre os nossos árbitros e se calhar de fazer ver aos dirigentes e aos clubes e aos adeptos aquilo que já é óbvio quando jogam lá fora. Os outros também erram e portanto não são só os portugueses. Mas esta constatação em si, o que me parece é que na base não resolvia nada. Ou seja, nós estamos a pôr um tampão e não estamos a resolver um problema pela base. E o problema tem a ver com a tal desconfiança, é o tal problema cultural, é o tal problema que é empolado muitas vezes pelos próprios responsáveis dos clubes, que incendeiam a opinião pública com os seus comentários e com as suas vitimizações e por aí fora. E tudo isto é muito mais profundo do que um mero tampão. Portanto, de facto, temporariamente resolvia. E depois, nós ficávamos com este registro para sempre, e quando fosse um árbitro português novamente a arbitrar aquele jogo ou aquela equipa, iriam dizer que queriam um estrangeiro que tinha corrido bem. Quer dizer, eu acho que não resolve. Ou seja, é o tal paliativo, o nome é mesmo pense rápido. Portanto, ok, por enquanto tapa. Eu não me passa pela cabeça, embora enquanto o árbitro não ativo não tivesse nada a descurar da ideia, de nós também termos um intercâmbio de dirigentes e de treinadores, porque há muitos que podiam ir para lá e ficar lá uns tempos, não é? E virem cá outros, porque Duarte, nós sabemos a pressão que eles fazem nos bancos, mas isto, se nós entramos por este caminho, percebe, João? Quer dizer, não me parece que seja o caminho da solução permanente, antes da solução rápida. O Duarte falou aí de dirigentes e da possibilidade de intercâmbio de dirigentes, naturalmente de uma forma irónica, mas nós tivemos esta semana a decisão relativamente à situação de João Palhinha e do TAD, que diz respeito a uma situação precisamente em que um árbitro que cometeu um erro num jogo, mostrou um cartão amarelo numa situação em que manifestamente não deveria ter sido sancionada com aquela punição, depois reconheceu o erro, mas mesmo assim o Conselho de Disciplina avançou com o processo e agora inclusivamente vai recorrer da decisão do TAD. Também existe aqui muito a fazer no que é a melhoria das instituições e da forma como estas também lidam com o fenómeno do futebol. Eu diria que mais do que as instituições, que muitas vezes estão algemadas a regulamentos, há muito a fazer em termos regulamentares. Há duas coisas que são muito típicas na nossa justiça, a civil e a desportiva, por reflexo. Morosidade e leveza. Processos são eternamente morosos porque têm um conjunto de burocracias que estão regulamentadas e, portanto, de pressupostos que têm que ser cumpridos, de audição de testemunhas e de recursos, enfim, uma série de questões puramente burocráticas que, estando regulamentadas, tornam a coisa muito mais pesada e morosa e, portanto, perde a eficácia quando sai uma punição tardia, não é? E depois, de facto, uma brandura que é inacreditável. Não neste caso concreto, não é disso que estamos a falar, mas noutros casos, e é uma brandura que, e quando digo brandura, percebam, uma leveza, ligeireza de pena, quando há condenação do que quer que seja, que é quase um convite à reincidência. E, portanto, isto é uma coisa estrutural que é nossa e que não se compara com nenhum campeonato dos Big Five, onde as coisas são francamente diferentes, nomeadamente em Inglaterra e na Alemanha. Em relação a este caso concreto, como é óbvio, não queria estar a comentar questões específicas. Estou convencido que o Conselho de Disciplina fez aquilo que estaria, enfim, regulamentado para fazer. Em termos de justiça moral de tudo isto, tenho que lhe dizer uma coisa. Se há um árbitro que reconhece que errou, só há uma resposta possível. É dar a decisão favorável à opinião do árbitro. Portanto, se um árbitro reconhece que errou e depois há aqui um conjunto de burocracias que mantêm uma decisão errada, e isto errada pela própria pessoa, reconhecida pela própria pessoa que houve um erro, isto já não é justiça, é outra coisa qualquer. Portanto, nós temos, de facto, que, também a este nível, afunilar caminhos rapidamente, porque isto está tudo distorcido. O que é que isto acontece? O que é que isto implica? As pessoas perdem a crença, perdem a fé, perdem a confiança nas instituições, na sua credibilidade, e criam aqui processos de perseguição que eram completamente desnecessários e que o futebol português bem dispensava. Eduardo, estamos já... Sim, João. Sim, claro que sim.
que é o seguinte, em relação a este caso, o árbitro esteve bem. Todos os árbitros podem errar. O árbitro reconheceu o erro. Quem esteve mal neste processo não foi o árbitro, foi a justiça que tem, como dizia o Duarte, que mudar. Em relação à outra questão, eu mantenho aquilo que disse. Eu acho que não vale a pena ter razão antes de tempo. E, portanto, se isto contribui, se o intercâmbio de árbitros com qualquer país, com certeza será um país de idêntico nível ao nosso, contribuir para melhorar o ambiente do futebol em Portugal, eu acho que é uma medida que faz sentido. E depois o caminho faz-se, obviamente, andando. E estamos já no fecho desta segunda parte do jogo económico. Duarte, o Chico Laxmidas há pouco falava um bocadinho do entorno menos positivo relativamente às arbitragens em Portugal e que acompanha muito também o ambiente mediático. O que lhe pergunto é o que é que os árbitros podem fazer para melhorar as suas prestações dentro do campo. Eu não sei se o Rui tem diretamente a ver só com as prestações ou com a percepção das prestações. O que é certo é que a causa tem que saber olhar para si e para o seu umbigo e não ser corporativista. E é importante que, antes de apontar o dedo aos outros, naquelas que são as críticas injustas e tudo o que de pior o futebol tem mostrado em relação aos árbitros e que resvala muitas vezes para a sua vida pessoal e familiar, é importante também nós percebermos, neste caso a estrutura e os próprios árbitros, onde é que estão mal. E a verdade é que podem ser feitas muitas coisas neste sentido. Acho que a expectativa, por exemplo, em relação ao vídeo-árbitro está muito aquém de ser realizada, ou seja, eu acho que a ilusão passou à desilusão e acho que falta aqui muito trabalho. Falta uma seleção de pessoas com mais capacidade, falta mais trabalho de formação e preparação e treino, falta a criação de duplas, falta a criação de um quadro especializado de vídeo-árbitros que não sejam árbitros no ativo, porque há aqui uma colisão de interesses até subconsciente, perigosa. Faltam melhorias tecnológicas na própria sala para que os árbitros tenham tecnologia de ponta para avaliarem os lances com os frames, as repetições, os zooms com melhor definição, digamos assim. Ou seja, a este nível e a muitos outros, falta de facto trabalho, como é normal em qualquer atividade que não está conformada, falta continuar a trabalhar muito, selecionar cada vez os melhores e não se pôr tanto a jeito como tantas vezes se põe. Agora, isto não implica que tudo o que é feito em torno da crítica, que é perfeitamente legítima, a crítica técnica, a crítica ao seu trabalho, esteja claramente exacerbada para a questão da dignidade, da integridade e, mais uma vez, com a permissão de toda a gente. Portanto, toda a gente fala, os responsáveis fazem as comunicações que quiserem nas suas redes, onde querem, e a sensação que existe é que podem fazê-lo porque depois o castigo que é aplicado não é dissuasor. E nós andamos desta forma, há muitos anos, sem que pareça que existe uma força política, uma vontade política clara em mudar o estado das coisas. Duarte Gomes, muito obrigado. Fica desde já o convite para que regresse em próximas edições. Para já, passamos então para as escolhas neste jogo económico. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e é nesta fase do programa que vamos saber então quais são as escolhas dos nossos comentadores. Começamos nesta parte do programa pelo protagonista, para ser um bocadinho diferente das outras edições, e começamos então pelo Chico Laxmidas. Chico, o teu protagonista desta semana, Rui Patrício. Sim, Rui Patrício, guarda-redes do Wolverhampton e também da seleção portuguesa, teve uma lesão durante o jogo contra o Liverpool, na derrota ao Liverpool esta semana, uma lesão na cabeça, teve que sair do campo e também do estádio, foi para o hospital, eventualmente com uma lesão grave, num clube que já teve uma situação destas há uns meses com o nosso conhecido Raul Jiménez, com um problema no crânio, fratura ao crânio, na realidade, uma lesão muito grave que o manteve fora ainda mantém fora do campo quase a época toda, numa altura em que estava em grande forma. No caso, Rui Patrício, se queria só enaltecer este guarda-redes português, foi um dos heróis do Euro 2016, particularmente na final. Foi convocado por Fernando Santos, ainda para os próximos jogos da seleção. Esperemos que seja um bom pronúncio e que Rui Patrício volte aos campos rapidamente, até porque tem tido uma boa prestação no Wolves médio nesta época. O guarda-redes tem sido importante, tal como foi no ano passado. E é de seleção que continuamos a falar para a escolha do protagonista, do João Marcelino, para esta semana. João, a tua escolha é à esquerda, Nuno Mendes, defesa esquerda do Sporting,
é convocado para a seleção. E mais um jogador jovem do futebol português que queima etapas, com 18 anos na seleção principal lá, o que é um hábito dos grandes jogadores que chegam sempre aos 17, 18, o máximo 19, como chegaram no passado Cristiano Ronaldo, Fernando Chalana e outros. E, portanto, é um bom pronúncio para um jogador que eu acho que tem uma marca distintiva, claramente. Ele vai marcar na posição de defesa esquerda os próximos 10 anos do futebol português e acredito também 10 anos no futebol internacional. Portanto, saúdo essa promoção rápida e acho que ela vem acrescentar à seleção portuguesa, porque com ele e com o Rafael Guerreiro, a equipa tem um nível extraordinário, mesmo no contexto mundial. E é de seleções que continuamos a falar, mas desta vez para falar de um momento absolutamente épico para o desporto português. Diogo Luís, a tua figura desta semana, o teu protagonista desta semana é toda a seleção de handball que se qualificou para os Jogos Olímpicos. Fantástico, é um momento histórico, é a primeira vez que Portugal se apura para os Jogos Olímpicos e a forma como decorreu, frente a uma das melhores seleções do mundo, a França. Portugal esteve a perder por 6 golos e a verdade é que conseguiu dar a volta e no último minuto, estando a perder por um golo, conseguiu acabar por vencer com um golo de diferença. Portanto, foi uma reviravolta fantástica, épica, se calhar uma bonita homenagem ao Alfredo Quintana, e eu acho que esse sentimento também acabou por passar, sobretudo no final do jogo, a forma como os atletas festejaram, e acima de tudo ficamos satisfeitos por vermos mais uma seleção nacional de outro desporto que não o futebol a brilhar e a demonstrar uma evolução fantástica e a demonstrar que a passo poderemos também tornar-nos numa das grandes seleções do mundo. E, de facto, Portugal vai estar representado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos numa modalidade de pavilhão. O número desta semana é um número que vai ser comum aos nossos 3 comentadores. O número é o 770, número de golos apontados por Cristiano Ronaldo. E começo precisamente por ti, Diogo, para que comentes este enorme feito do melhor jogador português, provavelmente de todos os tempos. Sim, é um número incontornável. Não é só da semana, vai ser de muitas décadas possivelmente. Não sei se algum jogador conseguirá ultrapassar tão rapidamente a marca de golos de Cristiano Ronaldo. O recorde de Pelé demorou 4 décadas, salvo erro, a ser batido. E, portanto, é um número incontornável. Eu acredito que ainda vai ser mais expressivo, porque Cristiano Ronaldo ainda continuará a jogar. Mas a realidade é que estamos a falar de um jogador que marcou estes golos todos em grandes ligas. Marcou 3 na Liga Portuguesa, que é de menor dimensão, e depois marcou na Liga Inglesa, na Liga Espanhola e na Liga Italiana, para não falar da nossa seleção nacional. Portanto, um feito extraordinário, de um jogador extraordinário que continua a bater recordes, que continua a ser muito criticado, algumas vezes injustamente, e a verdade é que a resposta que ele sabe dar é sempre dentro do campo, e é uma grande resposta, mais uma vez esta semana, com um hat-trick frente ao Cagliari, e é isto que nós estamos habituados e esperemos que continuemos a ver por mais alguns anos. João, por mais quantos anos é que nós vamos ver Cristiano Ronaldo a marcar golos desta forma? É difícil, sabes que nós olhamos para o desporto de alta competição no mundo e vemos que os atletas cada vez jogam mais tempo. O Roger Federer, dentro de poucos meses, fará 40 anos. Eu costumo lembrar o Tom Brady da NFL, que está com 43 e quer jogar até aos 45. Portanto, eu acho que não é muito razoável, nem muito aconselhável fazer previsões. Porque o Cristiano Ronaldo provavelmente vai bater todas as nossas melhores expectativas. Mas o que eu queria dizer a propósito deste número, porque eu acho que não é do maior jogador português de todos os tempos, é do maior jogador mundial de todos os tempos, mesmo para aqueles que gostam de desfazer as proezas do Cristiano Ronaldo. Seguramente que o inclui no lote dos maiores. Para mim é o jogador mais decisivo do futebol mundial de todos os tempos, porque o futebol faz de vitórias, e as vitórias são de consequência de marcar golos, não são de fazer fintas a meio campo e fazer exibições próprias do Circo do Soleil, e portanto aquilo que eu digo é que ele festejou esta marca com grande dimensão, e o Pelé retribuiu-lhe com a grandeza também dos grandes, e isso é que foi bonito, ou seja, porque o recorde estava atrasado, como vai estar o do Holiday, de número de golos marcados ao serviço da seleção. Portanto, o Cristiano Ronaldo vai com certeza ficar com todos esses recordes, vai acrescentá-los, e isso obviamente feito por um jogador português, por alguém que representa o futebol português como nunca ninguém representou. É obviamente um momento marcante, e eu assinalo aqui hoje. Chico, um feito absolutamente notável. Sim, absolutamente notável. Isto, os recordes é sempre relativo, é sempre discussão, mas em absoluto é um número notável, e queria destacar aqui a parte do desenvolvimento do
Cristiano Ronaldo, todos nós sabemos que ele trabalha muito e os resultados, este número é um resultado disso. Eu lembro perfeitamente, depois da sua segunda época no Manchester United, o Sir Alex Ferguson disse publicamente que tinha pedido ao Cristiano Ronaldo para começar a marcar mais de 10 golos por época. Desde aí já houve épocas que marcou mais de 60 na melhor época no Atlético de Madrid. Continua a marcar no campeonato italiano, continua a ser o líder da tabela de marcadores no campeonato italiano. E acho que este número é importante e acho que ele também fez a questão de salientar este número, porque este hat-trick da Série A no fim de semana passado vem depois de muitas críticas da prestação de Cristiano Ronaldo no resultado final da Liga dos Campeões, onde a Juventus foi derrotada pelo Porto, e as manchetes dos jornais italianos, que não perdoam, raramente perdoam, atacaram o Cristiano Ronaldo como se fosse o grande culpado do falhanço desta época da Juventus. E Cristiano Ronaldo, igual a si próprio, respondeu com 3 golos e também fez um sinal assim de que estava a ouvir as críticas e estava a responder-las. E respondeu dentro do campo, que é onde devem ser respondidas. Chico Laxtemida, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.